Mano, boa noite, tudo bem? Queria que, bom, então, que você fizesse uma análise dessa partida, onde tinha todo um ambiente, né, favorável ao Grêmio, 50 mil torcedores, o Grêmio vindo de uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians perde um jogador no início da partida, e mesmo com um homem a menos durante talvez 80% do jogo, consegue sustentar uma vitória. Bom, em primeiro lugar, o quanto que, sem entrar na polêmica da expulsão, enfim, o quanto que perder um jogador influenciou na tua estratégia de jogo, se é que influenciou, e queria que tu fizesse uma análise dessa vitória fora de casa, que é importante na campanha do time no campeonato. Sem dúvida nenhuma, temos que valorizar muito a vitória, porque ela era fundamental no momento que estamos atravessando, porque são jogos muito duros, né? A gente tem visto os jogos dos nossos adversários do campeonato. Você vê que decide um detalhezinho para cá, um detalhezinho para lá. Mas eu tenho que elogiar muito o comportamento da equipe, a entrega da equipe para não só construir a vitória com a menos, como mantê-la depois. Acho que é importante dizer, para estabelecer algumas verdades sobre o jogo, que o Corinthians iniciou 11 contra 11 melhor. E já tinha chegado 2 vezes antes da penalidade máxima, que não foi marcada. E que o fato de não ter marcado no campo provavelmente ocasionou o lance da expulsão justa de Bruno. Porque a expulsão é indiscutível, né? A entrada foi uma entrada para cartão vermelho. Só que provavelmente, se o pênalti é marcado no campo, esse lance não iria existir, tá? E aí você ficar com um a menos num jogo duríssimo como esse, desde o início quase, claro que interfere no jogo. Interfere tanto que depois, quando o jogo ficou 10 contra 10, nós voltamos a criar chance de gol. O que permite a gente, né, elaborar um pensamento que, se o jogo fosse 11 contra 11, seria um jogo muito bem jogado, porque o Grêmio tem uma ótima equipe, mas a gente veio apresentando algumas melhoras nesses últimos jogos, e acreditava muito que a equipe poderia hoje entregar um jogo de 90 minutos à altura do que o jogo ia exigir para a gente sair com a vitória. Então ela foi de superação por circunstâncias que aconteceram no jogo, e tornou ela mais dramática porque com 11 contra 11 já seria difícil, imagina 10 contra 11 na maioria do tempo. Mano, Marcelo Becker, site canal Meu Timão. Gostaria que tu falasse que, mesmo por poucos minutos, o Fagner nessa segunda linha, o Fagner um pouco mais adiantado. E também gostaria de saber se a gente pode chamar de vitória do alívio. Agora o Mano vai poder trabalhar com mais calma, pensando em coisas melhores para o Corinthians, até projetando 24. Obrigado, Mano. Olha, eu acho que a gente ainda não pode projetar 24, porque se a conta é 45, e vocês fazem 45, 46, nós ainda não atingimos a meta mínima, né? Então não podemos relaxar. Temos primeiro jogo depois da parada da data FIFA contra o Bahia, que é uma equipe que está entre as colocações que nós estamos. Então não vamos relaxar, vamos aproveitar essa vitória para que ela dê confiança para o time, para que ela nos ajude a resolver essa questão aí logo, para depois sim começarmos a pensar um pouco mais à frente. A gente fez uma linha de 3, né? Acho que a ideia inicial por pouco tempo, deu para ver, e nós colocaríamos Fagner e Bidu como ala mesmo, tá? Não foi possível ver tanto tempo, mas acho que a equipe já tinha feito alguns jogos lá atrás com o Vanderlei, com essa formação de linha de 3, mas não tinha feito, eu acho, com a formação de meio campo que nós iniciamos, com um volante, Juliano e Renato Augusto, 2 meias, 2 metros. E também com 2 homens de velocidade, que a gente optou por Romero e Wesley, porque seria necessário partir do meio para as costas dos laterais dele, porque ele muitas vezes usa os 2 laterais para apoiar simultaneamente.
Então nós tínhamos que conter esse jogo, organizar ele por dentro para depois partir para as costas. Essa era a ideia estratégica do jogo. Acho que precisamos evoluir, mas podemos pensar sim em linha de 3, não tenho preconceito nenhum contra a linha de 3. O que funcionar melhor para a equipe sempre é o que o treinador quer. Mano, tudo bem? Pedro Oliveira, da Band. Queria fazer 2 perguntas, se você permite. Primeiro, que você explicasse o time diferente, né? Sem o Fábio Santos, sem o Gil, sem o Moscardo, que entra depois no segundo tempo, sem o Yuri Alberto. Essa é a primeira pergunta. E também, a gente já te conhece aqui bastante em Porto Alegre, e eu queria saber e lembrar uma coisa que era falada. Essa vitória do Corinthians hoje é uma virada de chave para o Corinthians? A ideia era, não sei se você sabe, talvez não sabe, mas a gente tinha 8 jogadores pendurados com 2 amarelos. Então, quando você coloca, às vezes, jogadores em determinadas funções, eles não conseguem render tão bem porque estão um pouquinho preocupados, porque tem o jogo seguinte com o Bahia, aí daqui a pouco você não consegue render tão bem. E a escolha foi para minimizar um pouco isso, porque eu sabia que o time ia ter que competir muito sem aliviar a marcação. E foi isso que a gente fez. Eu coloquei 2 meias, porque acho que com linha de 3 eu não preciso 2 volantes. É como se um volante estivesse na linha de 3. Né? E, então essa foi a opção. Bidu é um ala, já jogou de ala no Cruzeiro. Então a gente sabia que tinha uma experiência dele para poder utilizar. Ele tem uma saída muito rápida, ele chega rápido na frente. E se tivesse ficado com 11 contra 11, eu acho que a gente poderia ter visto isso mais vezes e funcionar melhor. Vamos ver aí para frente. O futebol, esse dia eu falei numa resposta que quando a gente está nesse lugar, a gente não pode ficar achando que vira a chave muito rápido, que não vira, ela desvira de novo, né? Então vamos primeiro cuidar disso, de sair das últimas colocações, como nós estamos. Eu acho que a equipe já está produzindo para sair, eu acho que isso é o mais importante de tudo. Já fizemos jogos em que durante um tempo do jogo jogamos bem, várias vezes, 3, 4 vezes. Agora é ajustar esses detalhes para que a equipe consiga terminar mais inteira os jogos. Eu acho que isso é uma coisa importante. E tem muitos jogadores de ótima qualidade técnica que estavam meio escondidos nesse emaranhado de dificuldade que a gente estava passando, né? E quando está ruim, é ruim para todo mundo. E é isso que eu sempre defendo: dar uma organização tática, dar uma ideia de jogo para que os jogadores se recuperem e possam render tudo aquilo que eles têm de talento. Mano, boa noite, prazer revê-lo. Obrigado, igualmente. No intervalo, houve muita inconformidade, reclamação de dirigentes do Corinthians com a arbitragem, com o VAR. O Renato, técnico do Grêmio, há pouco reclamou de um pênalti não marcado em cima do André. Queria saber a tua opinião a respeito da arbitragem no jogo de hoje. Eu achei que a arbitragem começou mal, né? Porque ao não dar uma penalidade máxima, que é unânime, não encontrei nenhuma pessoa que dissesse assim: olha, acho que pode não ter sido. Você cria, aí vieram coisas junto com o jogo, tem as consequências disso, né? Logo em seguida a gente fica com 10, justamente pela expulsão de Bruno, porque o lance foi de cartão vermelho, mas daí se estabelece uma outra realidade para o jogo. O time que também queria jogar se coloca num grau de dificuldade, precisa segurar o jogo, já precisa segurar mais a bola, você traz outras coisas para isso. Eu acho que, comparado, eu não vi o lance que o Renato está se referindo, mas comparado com o nosso, ele deve ter sido menos. Embora eu respeite a opinião de todo mundo e dou o direito de todo mundo reclamar, porque eu também reclamo quando eu me sinto prejudicado. Saio feliz com a equipe, não vi consequências, outras consequências, porque entramos no vestiário, fomos trabalhar no intervalo, né? Eu acho que a gente precisa, de um modo geral, unificar mais as coisas, ter uma lisura e transparência maiores para todo mundo, para que a gente não sempre, quando se sinta prejudicado, já às vezes aventa outras coisas, né, que não é do jogo.
eu até ouvi um torcedor atrás de mim ali dizendo, mas no primeiro turno teve um pênalti claro para o Grêmio. Eu estava olhando o jogo, eu também acho que foi pênalti claro. Mas eu não estava lá, eu não tenho nada a ver com isso, né? Não dá para a gente ficar compensando, então, as coisas. Eu até nem acho que foi a intenção, mas entendo também a lembrança do torcedor, porque eu acho que o pênalti lá também foi claro. Mano, tu estás retornando a Porto Alegre, onde você tem muita história, tanto no Grêmio como no Internacional. Você conhece muito das coisas do Sul, você está dentro de um contexto que inclusive está muito em voga, que você é da aldeia, conhece Grêmio Internacional muito de perto, uma história recente inclusive com o Internacional. Isso te tocou um pouco mais em relação a hoje? Você de uma certa forma atrapalhou os planos do Grêmio de ser campeão brasileiro. Isso te toca de alguma forma? E também gostaria que tu falasse também de uma frase que você fez algumas semanas atrás, dizendo de um time que estava pensando em Libertadores e hoje está atrás do Internacional. Você citou o Inter, né, nessa situação. Do Corinthians, não citei. Do Corinthians, perdão. Não citei o Inter. Não citou, não foi o Inter? Não citei. Não citou? Não. Tá, e essa aí em relação ao Grêmio? Não tenho nenhum sentimento especial em prejudicar o Grêmio, muito pelo contrário. Não vim aqui para prejudicar o Grêmio, não viemos aqui para prejudicar o Grêmio. Viemos aqui defender os nossos interesses, e olha que tínhamos interesse pra caramba para defender. Tá? Então, embora assim, né, você não está jogando o mesmo campeonato, eu me referi a isso na entrevista de abertura do jogo. Né? Você tem que entender o que você está jogando, mas não é menos importante. Né? E quem já viveu aqui embaixo da tabela sabe como é duro jogar aqui, como você tem que valorizar às vezes um ponto que não é nem tão brilhante, mas você tem que sair dessa situação e tem que somar o maior número de rodadas possível. Então é isso que a gente veio fazer aqui, zero interesse nem para lá nem para cá, nunca me envolvi nisso, não vai ser dessa vez. Mano, boa noite. Não sei se o senhor já tomou conhecimento, mas parece que alguns membros da direção do Corinthians tentaram de alguma forma invadir a sala do VAR que ficaria aqui do lado. Não sei se o senhor viu essa polêmica, alguns jogadores também que estavam no banco de reservas também estariam envolvidos. Houve empurra-empurra, uma possível agressão em um comunicador. Não sei se o senhor já tem ciência deste fato, o que o senhor poderia opinar, e se já viu o lance, o que o senhor acha que aconteceu? Algumas pessoas levantam a hipótese do impedimento que teria invalidado então a penalidade, se o senhor pudesse comentar. As desculpas às vezes são piores do que os erros, né? É querer achar uma justificativa para não aceitar o que todo mundo viu, né? Foi uma penalidade máxima. Não houve impedimento, não houve nada. E se tivesse havido, ele deveria ter dito para as pessoas que o pênalti não tinha sido marcado porque tinha impedimento. O Bandeira não assinalou impedimento, tá? Eu não vi nenhum tipo de situação como essa, porque eu entro para o meu local de trabalho, eu fui ao vestiário, fui trabalhar como a gente faz em todos os intervalos. Aqui, mano, há pouco aí você utilizou um termo, optamos também pelo Romero, né? Mas como a gente está acompanhando o Corinthians há algum tempo, a gente vê que o Romero está vindo numa crescente, né? Presença constante na titularidade do Corinthians, até mesmo quando estava o seu antecessor aí na comissão técnica também, o Romero vinha tendo essa continuidade em tempos que ele era até criticado aí pela torcida e por parte da imprensa pelas atuações dele. Então, ou seja, de uma presença talvez incerta em 2024, ele passa a ser um titular absoluto em 2023. A que você atribui essa crescente aí do camisa 11 do Corinthians, que vem realmente fazendo grandes jogos, hoje praticamente ajudou ali o Fagner ali na cobertura do lado direito, ali defendeu, atacou e foi premiado, acima de tudo, com um gol com a cara do Corinthians? Pois o futebol é muito duro, né? Porque ele não reconhece ninguém nunca nos seus méritos. Você pode fazer muita coisa às vezes no clube, daqui a pouco você está tendo algumas atuações um pouco abaixo e todo mundo esquece o que você fez. Romero sempre foi esse jogador no Corinthians, um jogador exemplar taticamente, um jogador que sempre se doou para a equipe e sempre fez gols, tem mais isso, né? Não é um goleador como um atacante de área, mas está ali na sua contribuição, 10 gols, 12 gols, 15 gols na temporada, e isso ajuda muito, né? Eu sempre falo que para fazer 100 gols na temporada, você precisa ter bastante ajudante. O Romero é um baita ajudante para a gente. Hoje, de novo, foi brilhante nessa questão tática, na recomposição. Foi perfeito, ele é isso, né? Então ajuda muito o lado.
E para nós hoje era muito importante fazer isso a partir de um determinado momento, quando ficamos com o homem a menos, que é lógico que o Grêmio ia ter volume. Mas você vê que pelo número de cruzamentos que o Grêmio teve, e eu andei olhando rapidamente a estatística, acho que é 41 cruzamentos de área, exemplifica bem como a nossa marcação foi boa, que obrigou o Grêmio a jogar a bola na área, porque a gente fechou bem os espaços de infiltração. Os dois volantes e depois a entrada de Moscardo também foram brilhantes nesse aspecto, no trabalho de balanço aí na frente da área, que todos estão de parabéns. Mano, boa noite, Hugo Larroque do canal Futebol Gourmet. Qual é o sentimento e o que representa hoje essa vitória acima de um Grêmio que é candidato ao título, ainda um dos candidatos ao título, para mais de 50 mil torcedores na Arena, em Porto Alegre, cidade que tu conheces muito bem, e o sentimento que representa isso para o Mano Menezes e para o time Corinthians? Para a gente, Corinthians significa muito mesmo. É a segunda vez que a gente vai para um jogo fora de casa e a gente quebra a banca das apostas, porque os prognósticos em Cuiabá eram 100% para o Cuiabá e os prognósticos aqui de Porto Alegre eram 100% para o Grêmio. Até guardei a foto, tirei uma foto para guardar de lembrança e às vezes, né, mostrar isso para os jogadores, porque essas coisas elas fazem parte da motivação e da preparação. Pela segunda vez seguida, num momento intransferível, porque se a gente não faz pontos aqui hoje, né, algumas equipes poderiam ficar a 1 ponto da gente e isso cria uma pressão maior ainda do que já é o Corinthians como um todo no seu dia a dia. Mano, Alex Dinarte, da Central do Timão. Na última partida contra o Atlético Mineiro, você chegou a comentar referente a que o Atlético empurrou o Corinthians para a defesa e afundou muito, né? O time ficou muito recuado. E hoje esse problema o Corinthians não teve, inclusive teve alguns dos destaques, né, da partida como sendo os defensores. Eu queria que você falasse desse aspecto defensivo do Corinthians, dessa boa partida, né, no critério defensivo da equipe, principalmente ali da linha de defesa mesmo. A ideia inicial de formação era para resolver isso também. Ganhar um pouco mais de amplitude na última linha defensiva, para não dar iniciativa para o adversário como demos ao Atlético, pelos lados, né? Então acho que a gente foi melhor nisso, ia ser melhor ainda, certamente, com a permanência de 11 contra 11, mas com 4 também fizemos bem, né? Embora se somar direitinho, o Romero era o 5º jogador pelo lado também, né? Mas os jogos são diferentes, né? Nós estamos jogando na nossa casa, nós estamos 11 contra 11, a gente sempre tinha algumas situações de atacar e se desorganizar. É diferente quando você fica com um homem a menos e o seu papel é defender. Você sabe que vai ser defender, né? Então, o que a gente fez? Fiz o básico, 2 linhas de 4 e 1, né? E esse 1 nem ainda no zagueiro do adversário, no volante do adversário, porque não ia ter sequência nenhuma de jogada com a gente lá com o homem na frente. Então a equipe se portou bem, o Grêmio colocou mais jogadores para dentro na última linha, isso também ajudou a definir a marcação, porque tudo que você quer nessa hora é definir, né? Porque aí você pega o seu e marca, né? O Atlético não optou por isso, o Atlético optou mais pelo lado e fez superioridade no lado para depois fazer o acabamento de jogada. Então o jogo lá também foi um pouquinho diferente. Mas acima de tudo, aqui foi de muita superação e elogiável o comportamento dos jogadores. Falei sobre isso, sobre o trabalho que fizemos nesse período, sobre como eles têm se dedicado nesse trabalho para cada um melhorar um pouquinho. Hoje, nenhum jogador teve cãibra, né? Que é aquele sinal do desgaste, do esgotamento total. Num jogo como esse, nós conseguimos terminar com os jogadores inteiros, e isso vem desse trabalho, dessa melhora, da entrega deles, na intenção de querer melhorar, que eu acho que isso é fundamental. Mano, Bismarck da Rádio Coringão. Você falou em Cuiabá que você tinha optado por um time mais experiente pelo momento do Corinthians e basicamente do meio para trás esse time foi se repetindo hoje um pouco mais alterado. O Renato Augusto falou na última entrevista na semana que a pressão era muito grande e às vezes isso atrapalhava até no momento de concluir. Óbvio, hoje não é o caso, mas eu gostaria de uma análise sua se esse time um pouco mais rejuvenescido, mais novo, menos tarimbado, do meio para frente,
afeta na sua escolha na hora de montar o time inicial e nas alterações isso acaba caindo um pouco, como foi no jogo de quarta-feira? Obrigado. Olha, achei bem importante a entrada dos jogadores hoje, porque o que a gente estava tendo nos jogos anteriores, os jogadores que entravam quase nunca conseguiam manter o rendimento dos jogadores que saíram, né? Tirando a peculiaridade do jogo em si, né? Eu achei que os jogadores entraram bem, fizeram a função que deveriam fazer, e a gente vai ganhando confiança entre a gente, mais que isso é fundamental para o treinador manter ideias, né? E é isso que a gente vai fazer. Não é rígido, mais novo ou mais velho, não acho que isso seja o fundamental. O fundamental é o rendimento. Você conseguir render e entregar bem, eu fico extremamente satisfeito e o time sai ganhando. Mano, aqui atrás, por favor. Um gancho um pouco disso que você está falando dos reservas, né? Foi um assunto também em outras coletivas. Queria saber se esse é um dos pontos que você pretende trabalhar nessa data FIFA e um passo além também, quais seriam os outros pontos que a gente pode esperar do Corinthians contra o Bahia lá na frente daqui a 2 semanas, por favor. Manter padrão, porque nesses jogos que eu me referi antes, a gente fez um período bom de jogo, mas depois oscilou de novo, né? Não é fácil você ir fazendo isso durante a competição, uma competição muito dura como é a nossa, tendo a pressão de ter que fazer ponto, porque senão você está lá embaixo, né? E é isso que o Renato se referiu provavelmente e que atrapalha, né? Também o ano e o período eles vão se tornando duros para o torcedor, ele vai perdendo um pouco a paciência. Eu me lembro que em 2008, quando cheguei a primeira vez no Corinthians, o torcedor era muito ansioso. Quando a gente tocava a bola atrás, um pouquinho para lá e para cá, o torcedor se irritava no estádio, porque era um período duro, né? Então ele já quer que você pegue a bola e vá em direção ao gol e ataque a todo momento. E esse sempre é o pior caminho, né? O que aconteceu durante o período? O Corinthians se tornou vencedor depois desse período e o torcedor também foi se acalmando. Ele não ficava mais bravo com aquele 1-0 que se repetia, porque ele sabia que ia ser 1-0 para o Corinthians no final, mesmo que fosse duro, né? E o torcedor foi se acalmando na arquibancada. Quando você não está bem estruturado como time e o torcedor te apressa, é como se ele estivesse te empurrando para o abismo, porque você quer acelerar, o jogo não tem qualidade para ser acelerado e aí começa a entregar a bola para o adversário, você começa a errar, e é isso que a gente precisa recuperar. Essa calma do corintiano, em saber que as coisas vão entrar no lugar, mesmo quando o jogo estiver duro, nós vamos ganhar com aquele 1-0 mesmo, tá? Porque a gente ganha historicamente porque faz bem. Então é isso que a gente tem que trabalhar e trabalhar todo dia para melhorar um pouco, né? Temos limites, não podemos nos satisfazer com o limite. Podemos entender, podemos aceitá-los momentaneamente, podemos aceitar agora que estamos passando por isso, mas não nos conformar, trabalhar todo dia para melhorar. Mano, à sua direita aqui, Nicolas Córdova, Rádio Grenal. Mano, no ano passado, quando chegaste ao Internacional, era um Inter fragilizado dentro de campo, tinha sido eliminado pelo Globo e tal, não tinha ganhado o Campeonato Gaúcho, e no que tu viestes ao Inter, só foi perder na 15ª partida, né? Teve uma baita sequência de vitórias e de invencibilidade. Agora, no Corinthians, você completa o 10º jogo hoje com 3 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Dá para traçar um paralelo do ano passado do Mano Menezes para o de 2023 no começo de temporada, tanto no Internacional no ano passado como agora no Corinthians? Não, são situações muito diferentes, né? Quando cheguei ao Inter no ano passado, eu estava iniciando o Campeonato Brasileiro, você tinha todo um campeonato pela frente, né? E então a condição era melhor, as coisas deram certo também rápido, porque isso ajuda muito, né? Você começa a ganhar, aumenta a confiança, as coisas vão andando mais naturalmente. Quando isso não acontece, demora um pouquinho mais. Aqui não é momento daquilo, né? A gente conseguiu no ano passado fazer a melhor campanha do clube no Campeonato Brasileiro, de todos os tempos. Então, é sinal de que as coisas já estavam bem, o trabalho era bom, o trabalho anterior era bom, você ajusta algumas ideias e as coisas se encaixam e andam bem.
né? Então, são situações bem diferentes. O futebol exige da gente o tempo inteiro, né? Quando você acha que vai funcionar bem, daqui a pouco inexplicavelmente não funciona. Estão lá as mesmas peças, as mesmas ideias, mas as coisas não andam bem. E aí o resultado faz parte fortemente do nosso trabalho. Quando ele não vem, não tem jeito, você perde confiança, todos perdemos, né? Quando ele vem, todos ganhamos e as coisas andam bem. Mano, boa noite. Michele Silva, da Rádio Bandeirantes. Queria te perguntar, tu está vivendo no Corinthians agora um ambiente também de eleições, algo que também faz parte do ano do Inter, de 2023. Um ano de eleições no clube também. Como é que é para ti, como técnico, viver esse ambiente de eleições? É algo que impacta de alguma forma no dia a dia? E uma comparação, se possível, entre o ambiente das duas equipes. Obrigada. Não consigo comparar os dois, porque você já fez parte, então não se fala para trás, né? O presidente do Corinthians, o presidente Duílio, tem tido um mérito muito grande, ele com o Alessandro, que é nosso diretor executivo, de conseguir separar isso bem, não deixar que essas coisas interfiram no nosso dia a dia. Nós não temos nenhum problema para trabalhar bem e fazer as coisas que precisamos fazer no dia a dia. Eu acho que isso é uma grande diferença. E o Corinthians, mesmo que você olhando de fora, imagina uma turbulência maior, lá dentro, no dia a dia, o regime profissional muito bem conduzido por todas as direções que eu já trabalhei, tem feito com que as coisas no dia a dia andem bem, a gente não tem problema nenhum. Obrigado, Mano, obrigado a todos. Boa noite. Mano Menezes falou comigo na entrevista.